Vamos fazer agora um VT para uma feira de ponta de estoque da cidade de Maringá. Esse vai ser o nosso contexto. O nosso áudio vai ser esse daqui. Vem aí, 20ª Feira Ponta de Estoque de Maringá. Grandes promoções, descontos de até 70%. De 14 a 17 de julho no Pavilhão Azul do Parque de Exposições. Aproveitem! Legal, né? Então a gente tem já o nosso material, que é o nosso áudio, que vai ser a nossa base. Então a gente vai precisar colocar uma tipografia bacana, uns efeitos, fazer um motion graphic dessa locução. Então, primeira coisa, vamos criar lá o projeto. Vamos criar o projeto 4. Ok, vamos lá na nossa pasta aqui. E temos já o projeto 4. Vamos salvar aqui, projeto 4. Temos já. Agora vamos copiar aqui o conteúdo que é a locução, né? Padrão de organização, áudio. E vamos colocar ele aqui dentro. Ok? Pasta organizada. Vamos começar então a importar as coisas para o palco. Vamos lá no projeto 4. Puxar o áudio, que é a base que a gente tem. Então a gente sabe que esse áudio ele tem 15 segundos. Nosso VT vai ter também 15 segundos. Então vamos criar uma composição, tamanho widescreen, né, que é 1920 por 1080. Vamos utilizar aí 60 frames por segundo. E vamos colocar 15 segundos, que vai ser o tempo de duração. Cor preta, pode ser. Então aqui a gente vai começar a estruturar então. Vamos renomear aqui. Esse aqui vai ser o nosso principal, nossa composição principal. Vamos puxar aqui a locução para cá. Vem aí, 20ª Feira Ponta de Estoque de Maringá. Então aqui a gente já tem o áudio rolando. O que a gente vai ter que fazer aqui? Popular então com uma tipografia bacana para poder dar vida para esse áudio aqui, para poder ser vinculado numa rede social, de repente na televisão, enfim. Vem aí, 20ª Feira Ponta de Estoque de Maringá. Então, acho que nesse trecho a gente pode dar destaque para Vem Aí. Vem aí, 20ª Feira Ponta de Estoque de Maringá. Vem aí, 20ª Feira Ponta de Estoque de Maringá. O 20ª Feira, a gente pode já trabalhar como se fosse o logo ali da nossa chamada. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar o Viewer para poder criar isso mais rapidamente. O Vem Aí precisa ser bem chamativo, porque ele tá convidando, né? É a primeira frase ali que a pessoa que está assistindo vai ver. Então, tem uma série de transições aqui que a gente já pode utilizar. Vamos colocar aqui vamos colocar um background animado para ficar bem dinâmico a nossa chamada. Vamos escolher esse aqui, ó. Dei 2 cliques. Ele já montou aqui para mim. Vem aí, 20ª Feira Ponta de Estoque de Maringá. Então, até Maringá, aqui, a gente pode deixar rolando. Alt fecha a chave, ele corta para mim. Então, esse background vai rolar até aqui, ó. Vamos utilizar já esse padrão de cor aqui que tá bacana, né? Vamos clicar com o botão direito aqui e vamos pedir um sólido. E pedir essa cor aqui, ó. Na verdade um pouquinho mais escuro. Para dar contraste. Puxamos ele aqui para baixo. E olha só, a gente tem já... Vem aí, 20ª Feira Ponta de Estoque de Maringá. E aqui a gente pode começar a escrever já a nossa tipografia. Clica na ferramenta de texto. Vem aí. As coisas vão acontecer muito rápidas, tá? Então, as animações serão bem dinâmicas. Vem aí, 20ª... Vem aí, Então, esse frame vai durar até aqui, ó. É só a entrada mesmo. Vem aí, que a gente pode utilizar aí um padrão de texto dos presets de texto aqui.
para fazer essa entrada. Vamos escolher uma que seja bem rápida. Isso aqui tá legal. Como é que eu faço para aplicar? Seleciono a layer, né? Clico e arrasto. Aí ele vai perguntar onde é que eu quero colocar. Colocar na entrada apenas, para dar tempo dele desenvolver. Vem aí, Vem aí, mais para cá. Vem aí, Vem aí, Então aqui a gente já pode considerar que ele vai morrer, ó. Vem aí, Para começar um outro texto, que é a 20ª feira ponta de estoque. Vamos colocar aqui a 20ª. Colocar um 20 aqui. Vamos duplicar. Escrever feira. Vigésima feira. Ponta de. Puxa aqui para baixo. Copia, cola. Estoque. E de Maringá a gente pode ignorar. Então a gente tem 20ª feira ponta de estoque. Diminuir, selecionar todos. Diminuir. Para mim tá bom assim. Ok, temos aqui 20ª feira ponta de estoque. Centralizar aqui. O 20 eu posso diminuir um pouquinho também. A gente vai ter que colocar uma bolinha ali para simbolizar a 20ª, né? Mas isso a gente faz com o efeito. Seleciona todos, vamos puxar mais para cá. E pronto, eu tenho já o texto que vai entrar. Então, aqui, quando a gente dá a entrada aqui, o texto precisa entrar após o vem aí, né? Então, ele vai entrar aqui. Vem aí, 20ª feira ponta de Maringá. Então, o áudio de Maringá termina aqui. Então, é bom que aqui esse texto já saia. Eu estou com todos selecionados, né? Então, eu dou um Alt e fecho a chave. E pronto. Eu cropo essa parte toda aqui. Eu posso aplicar um efeito para todos. Eu vou utilizar aqui o Animation Composer dessa vez, para a gente utilizar aquela ferramentinha para adiantar as animações e tal, né? Vou utilizar um texto aqui. Esse aqui parece legal. Ele vai vir de cima. Em ambos. Então vai aplicar e vai aplicar a todos. Fechar aqui. 20ª feira ponta de estoque de Maringá. Como ele está carregando, né, o áudio junto, ele dá essa atrasadinha. Não? Vem aí, 20ª feira ponta de estoque de Maringá. Podemos também puxar mais para cá, agora que já ganhou um tempo a mais de entrada, né? Feira ponta de estoque de. Eu posso também puxar manualmente aqui, ó, para cada um ir entrando um para o outro, ou utilizar aquela ferramenta que a gente já tinha visto, né? O Transition Shifter. Mas vou utilizar manualmente aqui. Vem aí, 20ª feira ponta de estoque. Vem aí, 20ª feira ponta. Puxar mais para cá. 20ª feira ponta de estoque. Para mim, eu acho que precisa puxar essa entrada aqui. Ah, um detalhe que acho que passou desapercebido, que a gente não precisou usar ainda.
Mas nessa parte aqui, se eu quiser dar um zoom a mais, eu posso utilizar isso daqui, esse recurso aqui, ó. Ou segurar o Alt e dar um scroll, ó, que eu acho mais prático. Então aqui a gente está vendo que o Alt está vindo depois, quer dizer, antes do In, né? Isso porque ele precisa desse tempo de animação. Então vamos inverter isso daqui para ele ficar mais correto. Como é pouco tempo para ele desenvolver, ele acaba fazendo isso daqui. Agora sim a gente tem Uma feira ponta de estoque. De repente o 20 precisa entrar primeiro, né? Vamos puxar ele para cá. Aí, 20ª feira. 20ª feira ponta de estoque. Vem aí, 20ª feira ponta de estoque. 20ª feira ponta de estoque de Maringá. Ok, legal. Para mim esse background ele está muito forte, esse verde, né? Então a gente pode clicar aqui nele e editar aqui nos controles de efeitos. Vou pegar o padrão roxo, cliquei, peguei a cor do fundo e vou clarear um pouquinho. Vamos ver se está bom. Para mim o azul ainda pode ser um pouquinho mais fraco, então vamos pegar esse azul. Tirar um pouquinho dele, ó. Deixar mais escuro. Vamos puxar daqui pro roxo. Vem aí, 20ª feira ponta de feira. Como ele está carregando, ó, ele fica mais lento, tá? É normal. Vem aí, 20ª feira ponta de feira. Ok. Temos já a nossa chamada carregando, processando, tudo mais. Agora, a próxima vez que eu der um play, ele vai rolar mais leve. Feira ponta de estoque de Maringá. Então, o primeiro play que você dá, ele carrega um pouquinho, aí depois ele já vai mais fluido. A feira ponta de estoque de Maringá. Ok, temos aqui a nossa primeira parte feita. Agora a gente tem um momento de transição da primeira parte para a segunda. Maringá. Grandes promoções, descontos de até 70%. A gente pode colocar aqui, por exemplo, o destaque de desconto 70%. Vamos colocar aqui. Desconto. Vou colocar bem grandão aqui. Copia, cola. 70%. Deixar o desconto do mesmo tamanho aqui, do 70%. Ok, para mim assim tá bom. Vamos diminuir aqui. Vamos ver onde é que ele vai entrar. De Maringá. Grandes promoções, descontos. Vamos fazer ele entrar devagarzinho aqui, ó. Primeiro o desconto, depois os 70%. Grandes promoções, descontos de até 70%. Ele vai terminar onde? Vamos ver. De 14. Aqui os dois terminam. Alt, fecha a chave, ele corta. Ok, vamos para a próxima tipografia. Daí a gente volta animando tudo. 17 de julho no Pavilhão Azul do... 14 a 17 de julho. Vamos colocar 14. Copiar, colar. 14 a 17. Copia, cola. De julho. Vamos selecionar tudo. Vamos aqui no parágrafo e jogar para cá. Alinhamento à esquerda. Selecionar tudo.
Diminuir um pouquinho. O que vai dar a impressão de continuidade aqui, na verdade, vai ser a forma com que vai aparecer esses textos aqui, porque aqui dá a impressão de 14 de 17 de julho, né? Então a gente vai fazer com que apareça isso de uma maneira coerente com a locução, tá? Então vamos deixar eles aqui por enquanto, e aí a gente volta animando tudo. Vamos setar qual que é o final e o início dele. 14 a 17. De 14 a... Aqui pode ser o início, selecionar todos. Alt e abre chave. Corta tudo que tem antes. E vamos ver até onde é que vai. 17 de julho no pavilhão azul do Parque. Julho no pavilhão. De julho no pavilhão azul do Parque de Exposições. 2 a 17 de julho no pavilhão azul do... Então aqui é o final dele. Porém, a gente vai deixar ele na tela ainda, porque a gente vai utilizar uma função de câmera que a gente vai dar zoom, na verdade, nesse conteúdo aqui. É uma maneira de deixar os textos todos ali, porém eles ficam na tela, saem da tela, entram na tela e tudo mais, sem você precisar movimentar eles aqui. Você já vai entender isso daí. De 14 a 17 de julho no pavilhão azul do... Vamos colocar aqui o texto. Pavilhão azul. Pavilhão azul do Parque de Exposições. Pavilhão azul do Parque de Exposições. Ok, tenho o meu texto aqui. Lidar com o espaçamento. Ok, tá bom para mim. Vamos colocar em cima do outro texto aqui para ver onde é que ele está. Diminuir mais aqui. Vamos deixar ele aqui. Ok, agora eu tenho a data, o local. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para ficar alinhado. Pronto, agora eu tenho meu texto todo aqui. Vou trazer para cá. De 14 a 17 de julho no pavilhão azul do Parque de Exposições. Aproveitem! E aqui vou fechar com aproveitem. Vou pegar dessa fonte aqui. Posso jogar aqui para cima também. Aproveitem. Então o que eu fiz aqui? Trabalhei as fontes todas, a tipografia, né? E agora eu vou voltar aí só animando tudo. Porque eu posso fazer em tempo real igual eu fiz aqui, porém posso botar a tipografia toda e depois voltar animando. Então vamos lá, qual que vai ser o processo aqui? O desconto 70% a gente vai fazer também com o Viewer. Vamos escolher um background aqui legal, para ficar bem dinâmico. Vamos ver qual pode ficar bacana. Escolhi esse, ele vai gerar para mim. Ok, gerou. Tenho ele aqui já. Vou puxar aqui para baixo. Vou puxar mais para cá, para ele começar após o término desse daqui. Grandes promoções de... Olha só que efeito bacana que ele já dá, né? Grandes... E aí ele vai rolando o background ali. Para ficar condizente aí com o design que eu já estava utilizando, eu vou trocar algumas cores aqui.
Esse azul, por exemplo, vou trocar por essa cor. Esse também, vou dar uma alterada leve aqui no tom. Puxar esse azul para cá, deixar mais escuro. Esse azul mais escuro vou deixar o tom do roxo mais claro. Uma variação. Esse é o tom principal. Legal, e olha só, tem meu background já na cor que eu precisava. Legal, é isso que eu preciso. 2 a 17 de... Aí aqui, nosso background vai parar. De 14 a 17 de julho, no pavilhão azul do... Vai começar outra parte. Então vamos finalizar essa parte aqui, adicionando aí efeitos ao texto. Vou colocar um preset de texto aqui, que é interessante. %70% e desconto. Vamos colocar... Esse aqui para mim tá bom. Tanto entrada quanto saída, pode ser. Tá, estava com os dois selecionados, então ele vai aplicar nos dois. Feito. Minimizar aqui. Minimizar o de cima também. Grandes promoções de som... Enquanto ele vai falando, ó, dá tempo do texto se montar. Grandes promoções, descontos de até 70%. De 14... Então aqui dá para já começar a sair. De... Ok. Grandes promoções, descontos... Descontos de até 70%. De 14 a 17. Legal. Agora a gente vai colocar um outro background para essa seção aqui, que é a seção onde vai começar, a gente vai transformar isso daqui depois em 3D para navegar com a câmera e tudo mais entre a cena, tá? Mas a gente precisa colocar um background aqui só para ele continuar dinâmico ali, o fundo como continuar se movendo e tudo mais. Vamos escolher um aqui, um background. Vamos lá. 2 cliques. Ele monta para você. Passou aqui para baixo. Ele vai começar aqui. Corta antes. Com o Alt, abre chave, né? E esse background vai rolar até o final do vídeo, tá? Mas para isso vamos colocar aqui a mudança de cor aí dele, né? Vamos lá, em vez do rosa vai ser esse tom, este e este. E aí a gente tem esse resultado. De 14 a 17 de julho. Pavilhão azul do parque de... E é isso aí. A estrutura principal nossa tá ficando pronto já. Agora, essa parte em diante, a gente vai utilizar uma função de câmera que vai aproximar o texto, reverter o texto, enfim, vai fazer uma dinâmica bacana aí nessa parte. Porém, para isso, eu preciso livrar um pouco do peso do processamento do computador. Embora o meu computador seja um computador já configurado para rodar o After tranquilo, ele ainda pesa, porque ele tem muito background acontecendo aqui, ó. A gente tem que tá usando 3 backgrounds aqui e isso acaba pesando o computador. Grandes promoções, descontos de até 70%. Ele vai tranquilo, depois ele já trava, ó. 70%. De 14 a 18.
E fica muito difícil você ter que continuar trabalhando rápido aqui, colocando itens e tudo mais, quando você está travado com a performance do computador, entendeu? Então, por isso que aqui a gente vai utilizar o conceito de proxy. E como que funciona isso? O proxy no After Effects, ele serve para te livrar o processamento renderizando o que você precisa ter ali no seu projeto, sempre tocando, mas porém está finalizado já. É uma coisa que você já finalizou. E você não precisa do computador reprocessando e renderizando isso novamente. Vamos clicar com o botão direito e pedir para ele revelar esse trecho, né, no projeto. Onde é que ele está? Clicou aqui, ele vai abrir. Ó. É aqui. Então, eu já tinha feito um teste aqui. Ele criou já o quadradinho para simbolizar que ele está com o proxy. Se caso eu apertar esse quadradinho, ele já vai mostrar para mim o proxy, para deixar já esse trecho mais leve, né? Então, vamos lá. Cliquei com o botão direito. Eu vou pedir para criar um proxy, Create Proxy. E aí eu venho aqui no Move. Então aqui ele vai abrir essa tela com o pedido que você fez. E aqui no final, um botão para fazer o render disso. Porém, antes de fazer esse render para deixar a composição mais leve, eu vou ter que configurar uma série de coisas aqui, de dados, de compressão de vídeo e tudo mais. Para facilitar, aqui com o curso eu estou disponibilizando o meu setup. Então você vem aqui, ó, em Edit, vem aqui em Templates, clica nessa opção e aí você vai importar aqui no Load, ó, o arquivo designerturbinado.ars que eu estou disponibilizando aí com o curso. Clicou aqui, ele importou, no caso aqui ele disse que já estava importado, que eu já estava usando, né? E ok, beleza, esse é o passo 1, vamos para o passo 2. Novamente aqui na janela, no template, agora vamos no Output. Clicou aqui, clicou em Load e puxou aqui o designerturbinado.aom, que é mais uma configuração aí de saída. Também está falando aqui para mim que eu já tenho, né? Então, ok. Agora sim, eu tenho já ele configurado aqui para eu puxar nessa seção. Então aqui, as configurações de render, eu vou selecionar Designer Turbinado e aqui também, Designer Turbinado. Agora sim, está com tudo certo para eu começar a renderizar. Aqui ele está me perguntando aonde é que eu quero salvar esse arquivo que ele vai gerar. Qual é o caminho da pasta? Então eu vou clicar aqui e vou dizer aonde é que eu quero que salve. Eu vou criar uma pasta chamada Proxy. E aqui dentro que eu vou salvar isso. Então salvei, pronto. Ele vai renderizar esse trecho, o background animado, para não pesar tanto na minha animação. Clicando em renderizar, ele vai começar a renderizar e pode levar um tempo, tá? Porém, o tempo que você gastar aqui renderizando é o tempo que você vai economizar terminando a animação. Então vamos lá. Pausei o vídeo aqui, está concluindo. Levou aí 5 minutos, praticamente. E ao concluir, ele vai soltar um aviso sonoro aqui, ó. Ok, terminou. E aí a gente pode ver já na pasta do nosso projeto, criou um arquivo aí de 1 GB. 30, que se caso a gente abrir é nada mais nada menos do que o trecho, né, que a gente renderizou. Qual que é a vantagem disso? É realmente a agilidade, porque agora o After Effects vai interpretar esse vídeo apenas e não processar todos os efeitos aqui dentro do projeto mesmo. Então aqui, ó, ele criou para mim esse quadradinho preenchido dizendo que ele está ativo. Então se eu vier aqui, ó, eu já vou poder ver a imagem. Ela fica um pouco em baixa resolução, porque a configuração que eu uso é justamente para ser uma visualização, para você continuar na sua produção. E aí quando você for renderizar o produto final, o vídeo final, você desmarca isso daqui, ó, que ele volta para a qualidade normal. Então sempre que você for renderizar o final, você sai desmarcando o que está em proxy, tá? Então vamos deixar em proxy e veja que ele roda muito mais suave. 17 de julho no Pavilhão Azul do Parque de... Ele não fica travando igual estava travando antes. Então a gente vai fazer a mesma coisa também para esse background. Pede para revelar isso. Ele já está aqui para mim. Clica com o botão direito novamente sobre o elemento que você quer criar o proxy, né? Você vai em criar proxy, move e fazer o mesmo procedimento, tá? Vamos selecionar aqui, Designer Turbinado, ok.
e vamos escolher a pastinha de saída, que já está aqui para mim, na pasta proxy. Beleza, agora a gente vai fazer a mesma coisa com o background, o primeiro aqui, né? Clica com o botão direito, pede para mostrar onde é que está aqui. Clica com o botão direito novamente, criar proxy, move, e vamos setar também o designer turbinado. Porque assim a gente faz tudo de uma vez só. Você pode já programar, quando você estiver produzindo, de fazer todos os proxies, enfileirar eles, tá? E aí você pode tomar um cafezinho, não tem problema. Você vai marcando qual que você quer renderizar, ó, quero renderizar os dois, e aí toca para renderizar. E aí ele vai fazer o processo aí, renderizando um, depois ele pula para o outro, e aí você pode voltar a trabalhar aí com ele super leve. Vou dar uma pausa aqui e a gente retorna daqui a pouco. Pronto, agora eu tenho renderizado aí já os meus outros dois vídeos, olha só. E ele já marcou para mim também aqui no proxy, olha só, os três estão marcados. E agora eu posso continuar minha animação sem travamentos. Ó. 20ª feira ponta de estoque de... O áudio é natural travar, né? Estoque de Maringá. Mas o vídeo já está bem mais fluido. Então sempre que eu tiver algum vídeo pesado, atrapalhando a forma como eu estou avançando na animação, você separa ele para ser um proxy, tá bom? E aí você não tem mais esse problema. Continuando então, a gente vai terminar de animar aqui, vamos adicionar uma câmera para poder interagir melhor aqui com essa entrada de letras, tá? Para trabalhar com a função de câmera, a gente precisa transformar os elementos que serão, que a gente quer que seja navegável pela câmera em objetos 3D. Como é que faz isso? Clica aqui para trocar o modo, ó. Cliquei aqui, ó. Aqui você troca o modo. Vamos deixar nesse modo aqui. E a gente vai marcar os objetos que a gente vai querer navegar entre eles. Você já vai entendendo o que eu estou falando. Então são esses 5 objetos aqui, né? Então vou marcar essa caixinha aqui, ó. Esse cubinho. Como eu também posso marcar, se caso eu quiser, um por um. Não tem problema. Então agora eu habilitei eles para serem objetos 3D. E aí como que eu tiro proveito disso? Aqui na prática ele não mudou nada. Porém ele adicionou aqui alguns controles que eu posso usar para mover para frente isso no espaço 3D, ó, ou para trás. Eu não estou mexendo no tamanho dele, eu estou mexendo da proximidade que ele está da câmera ou não. Ó. Porém, a gente não tem nenhuma câmera criada ainda, né? A gente vai criar agora. Clica com o botão direito em cima de qualquer item aqui, ó, que ele vai aparecer aqui o New. Clicou aqui, New, pede câmera. E aí ele vai abrir essa janela aqui, onde você vai setar aí que câmera que é. Vamos colocar aqui principal, que vai ser a nossa câmera principal. Aqui a gente pode escolher angulação, abertura, tudo mais. Porém eu utilizo sempre o padrão aqui, ok. E ele criou aqui, ó, essa layer aqui de câmera, que pela timeline aqui toda, ele diz que ele está ativo no ambiente todo, na animação toda. Eu vou puxar ele aqui para cima para a gente começar a tirar proveito disso. Vamos lá, clicou aqui para expandir, você vê já o transform aqui, com todos os objetos que a gente já conhece e tudo mais, porém a rotação, que antes era uma só, agora virou x, y, z, que eu tenho a altura, a largura e a profundidade disso no ambiente 3D. E aqui eu tenho algumas opções da câmera, que é a abertura de diafragma, a distância do foco, se vai estar borrado ou não, o zoom da própria câmera. Então, com base nisso daqui, a gente pode já começar a navegar com os padrões da câmera por dentro dos objetos aqui. Como é que faz isso? Eu gosto muito de utilizar o atalho C do teclado. Se você vem aqui no seu palco, aperta C e olha só o que acontece. Aperta de novo, de novo, de novo. Então você pode ir navegando conforme você vai trocando os itens aqui. Vamos supor, vamos para esse daqui. Vamos ver o que ele faz. Olha só, ele deixa você navegar rotacionando o objeto. Ó. Legal. E olha o que
ele vai alterando aqui conforme eu vou mexendo. Então eu sei que eu já posso tirar proveito disso. Se caso eu criar um ponto aqui, avançar um pouquinho e criar outro ponto mudando o lado aqui, eu já tenho uma animação disso. Ó. 7 de julho no pavilhão. Legal, né? Então beleza. Não vamos utilizar isso aqui ainda. Agora eu clico em C novamente e tenho outras opções. Essa opção aqui, ó, ele faz basicamente a mesma coisa que a outra, porém ele prolonga mais a proximidade com a lente. Vou apertar C novamente. Essa daqui ela rotaciona, né? Esse aqui ele faz a movimentação, ó. Ele não rotaciona, ele movimenta a câmera conforme você vai movendo o objeto. E o meu preferido, que é esse daqui, que é você clica e arrasta e ele dá o zoom no objeto. Então eu costumo utilizar basicamente, dependendo da animação, apenas esse e também com o movimento. Então fica fácil você criar alguma movimentação. Você pode, com base nesse ponto aqui, criar mover ele para cá e você tem aí a animação. Certo? O que a gente vai fazer com isso? Vamos primeiro resetar aqui onde é que estava a câmera. Como que eu costumo trabalhar? Vamos pegar aí o áudio que ele fala do 14 a 17. De 14 a 17. Então de 14 eu quero que a câmera, apertar um C aqui, dar um zoom. Vou apertar C de novo até chegar no de movimentação. E vou dizer aqui, ó, que a câmera vai estar primeiro nesse foco. Eu vou marcar esses dois. Ele vai começar aqui, beleza? A câmera está posicionada, começou, ele inicia aqui. 17, ele vai ir para a posição do 17. Mexer com a posição aqui. De 14 a 17. Vamos sincar aí com o áudio. 14 a 17. É isso mesmo. Vamos puxar ele um pouquinho para cá. Isso, ó. 14 a 17. E a gente tem 14 a 17. Uma movimentação bem bacana. 14 a 17. De 14 a 17. Tá começando muito antes, puxar para cá. De 14 a 17. Vamos puxar isso aqui para começar um pouquinho antes. De 14 a 17. De 14, ele tem que esperar um pouquinho até ir para o 17. Como eu preciso que o 14 seja mantido um pouco mais de tempo aqui, posso dizer que essa primeira posição vai ficar para cá. E aqui a gente vai criar novamente uma nova posição. Então chegou aqui esse tempo todo, ele vai se manter para daí ele avançar. Porém, olha a curvinha que ele fez aqui, ó. Isso aqui é uma dinâmica que o próprio After Effects cria, que você pode eliminar, se caso você não quer essa interpolaçãozinha aqui entre eles, né? Você seleciona, clica no botão direito, Toggle Hold Keyframe. Que aqui ele vai falar para esse ponto manter a mesma animação até o próximo ponto. Aí ele não acontece nada. Ó. E aí sim a gente tem o resultado que a gente quer. Ó. De 14 a 17 de julho. Então o 14. De 14 a 17. A gente já tem. Agora a gente tem que jogar essa câmera para aparecer o restante do texto, né? No caso o mês. De 14 a 17. Então até aqui o 17 tem que se manter. Então nesse ponto a gente pode criar novos keyframes. E olha só o que ele fez. Novamente aquele movimento. Então eu posso selecionar ele aqui e pedir Toggle Hold Keyframe. E aí ele vai manter o movimento. Certo? E aí a partir daqui a gente mostra o mês. De julho no pavilhão. Então aqui a gente tem a liberdade já de chamar a câmera novamente, C, para puxar o zoom disso, né? Eu puxo o zoom, venho no movimento,
Puxar o zoom novamente para aparecer o texto todo. Às vezes eu me perco, você vai apertando o C até aparecer a ferramenta que você quer. De novo. Ok. De 14 a 17 de julho no... Entendeu a dinâmica? Você pode, por meio da câmera, ir trabalhando esses movimentos. De 14 a 17 de julho no... E aí aqui no pavilhão, você pode fazer a mesma coisa, criando um zoom aqui para essa área. Então, como eu sei que a câmera vai se manter estática até nesse ponto, eu crio mais um ponto aqui para os dois itens, que é a posição e o ponto de interesse. O ponto de interesse é como se fosse o ponto focal, onde a câmera está focando, tá? Então aqui você vê, ó, que ele foi, manteve, e agora aqui nessa parte ele tem que dar um zoom ali no pavilhão azul. Então a gente escolhe a ferramenta de zoom, dá um zoom, movimenta ele, e temos aqui a posição que ele vai ficar. De 14 a 17 de julho no pavilhão azul. Ficou meio rápido, então vamos só selecionar os dois aqui e afastar um pouco. De julho no pavilhão azul do... De 14 a 17 de julho no pavilhão azul do... Agora é finalizar com o zoom. Azul do Parque de Exposições. E aqui você já pode voltar a câmera. Vamos criar um ponto aqui, né? Porque ele vai ficar estático até esse momento. Um pouquinho antes aqui. E quando ele chegar aqui, ele já tem que pegar o ponto todo ali do aproveitem. Então a gente dá um zoom out. Posiciona aqui. E pronto. Aproveite. Vamos manter ele ainda até aqui. Posições. Aproveite. Como a gente pode deixar bem juntinho aqui para não parecer nenhum corte. Aproveite. A gente vai fazer o texto sair, então ele não vai ter esse frame aqui, tá? Aproveitem. Vem aí, 20ª Feira Ponta de Estoque de Maringá. Grandes promoções, descontos de até 70%. De 14 a 17 de julho no pavilhão azul do Parque de Exposições. Aproveitem. Legal. Vamos finalizar aí então essa primeira parte, né? Porque a gente vai ter que colocar os efeitinhos ainda para ficar bem da hora. Vamos colocar aqui no 14 e 17. Acho que não precisa no 14 e 17 que ele entra muito rápido, não dá tempo de fazer muita coisa. Mas aqui no de julho a gente consegue colocar uma animação de entrada de texto. Vamos pegar aí uma entrada. Acredito que esse aqui tá legal. Vai ser uma entrada de... Na entrada e saída, vai lá. Não, apenas na entrada. E aqui a gente tem, ó. Vamos puxar a entrada mais para cá. Então, quando mostrar, ó. Aqui que eles têm que estar acontecendo. Vamos puxar mais para cá. Já dá um efeitinho legal. 17 de julho no pavilhão... De julho no pavilhão azul. Legal, né? De 14 a 17 de julho no pavilhão... Agora no pavilhão, a gente tem mais espaço para trabalhar. Vamos colocar esse aqui.
apenas a entrada. Puxar mais para cá. Quando ele dá zoom, deixa eu fazer ele entrar a partir daqui já. Pavilhão azul do parque. Pavilhão azul do parque. Legal. De julho no pavilhão azul do Parque de Exposições. Vamos fazer ele sair suave. Escolher um bem discreto aqui. Pode ser esse aqui. De saída. Pavilhão azul do Parque de Exposições. Aproveitem! Legal, e faltando só um aproveitem. Pode ser esse aqui? Pode. Minimizar, minimizar. Ficar ocupando muito espaço, né? Puxar um pouquinho para cá. Aproveitem! Vem aí! Deixa eu esticar um pouquinho mais aqui. Aproveitem! Vem aí, 20º. Ok, temos a estrutura toda montada da animação. E agora, na próxima aula, a gente vai começar a finalizar isso daqui. Colocar alguns efeitos, alguma coisa mais chamativa. Porque, por enquanto, a gente tem uma estrutura muito ok da coisa assim. Porém, ela não está ainda com aquele ar de uau, que animação, sabe? Então, esse processo final que é a graça da coisa toda. Enquanto você está fazendo, você não consegue achar muita graça nisso tudo. É legal, é bonito, fica bacana e tal, porém é o processo final que faz com que tudo fique realmente muito bom e muito profissional. Próxima aula a gente vai para esse processo.